Olá, eu sou o Rodrigo Moraes e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos falar aí sobre uma polêmica enorme que estamos tendo no E-Social para o órgão público, que é justamente a questão dos conselheiros tutelares, né? Como que a gente vai informar esse pessoal no E-Social. A polêmica, na verdade, não é nem como que a gente vai informar, mas como que ele deve calcular lá dentro do E-Social, se ele tem direito ou não às coisas, enfim. É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá? Então, primeira coisa, né, a gente vai precisar de algumas definições sobre o conselho e os conselheiros tutelares, né? Então, a definição de onde surge o conselho tutelar, na verdade, está lá no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131 e seguintes. E conselheiro tutelar, né, ele é um membro escolhido pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Ou seja, ele é eleito pela população, tá? Isso é uma informação importante. Beleza. Então, onde estão os direitos do conselheiro tutelar? Também no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 184, né, por lei municipal ou distrital, ele fala no artigo 184, essa lei vai dispor sobre o quê? Vai definir o quê? Sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos conselheiros tutelares, né? Aos quais é assegurado, né, assegurado o direito ao quê? Primeiro, né, cobertura previdenciária, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que ali, né, no artigo 9º da IN 971 de 2009, o conselheiro tutelar, essa é a grande confusão que está acontecendo, né? Ele deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual, beleza? Então, né, o inciso 33 ali define isso. Tá? O que isso quer dizer? Na lei previdenciária, muitos e muitos municípios calculavam incorretamente o desconto de INSS do conselheiro tutelar, como se ele fosse um empregado normal, e ele não é, ele é contribuinte individual, ou seja, ele não entra na tabela, né, progressiva do INSS, beleza? Então, ele entra com 11% fixo, como qualquer contribuinte individual, certo? Então, prosseguindo, né, a grande polêmica é essa. Os conselheiros tutelares, a gente descontava lá 7,5%, agora está descontando 11%. Não, não é que agora está descontando 11%. Na lei já está há muitos e muitos anos isso, e a gente, infelizmente, aí muitos municípios faziam errado, né? E agora com o social, né, calcula automaticamente isso, e a gente viu as diferenças aí agora no fechamento do primeiro mês da folha de agosto, né? Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Isso é um direito dele e tem que estar na lei municipal também. Licença maternidade é um direito dele também, dele, dela, né, enfim, né, da pessoa, do conselheiro ou conselheira, enfim, e gratificação natalina, beleza? Então, definida em lei municipal, tem respaldo no ECA o pagamento dessas verbas aí, certo? Então, continuando aqui, no E-Social, como que eu vou informar esse conselheiro tutelar no E-Social? Primeiro, se ele não tem vínculo originário com o RPPS, né? Então, por exemplo, ele trabalha na prefeitura, no RPPS, e ele já tem um vínculo. Nesse caso aqui, ele não vai ter um vínculo. Categoria 771, beleza? Que é a categoria exclusiva para membros do Conselho Tutelar, né, nos termos da Lei 8.069 de 90, que é justamente o ECA, tá? Se ele tem vínculo, então o mais normal é isso, né? A gente elegeu algum cidadão, enfim, né, sem vínculo, mas acontece bastante, né, de ter vínculo originário no RPPS. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar na categoria 304, servidor público exercente de mandato eletivo. Lembra que a gente falou lá, né, agora, há pouquinho, que é um mandato eletivo, certo? Então, se ele tem vínculo originário, eu tenho que colocar ele no 304,
servidor público exercente mandato eletivo, inclusive com exercício em cargo e comissão. Beleza? Para esses conselheiros, para esse caso que ele tem vínculo, eu ainda vou ter que informar ao E-Social, né, o grupo de mandato eletivo. Beleza? Então tem algumas informações lá, você vai ter que ver com o teu sistema, onde que eu vou colocar as informações, caso o conselheiro tutelar eles tenha vínculo originário no meu RPPS aqui. Beleza? E, povo, a grande confusão, olhem só, né? Com relação a como que eu vou pagar isso na folha desse conselheiro tutelar, tá? A natureza de rúbrica, povo, vai ser sempre a mesma, tá? Com relação aos vencimentos. Vai ser sempre 3501, remuneração por prestação de serviço, né? Então, lá na tabela 3 do E-Social, na tabela de rubricas, de natureza de rubricas, vai falar remuneração, inclusive adiantamentos, a contribuintes individuais, inclusive honorários em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista, que é justamente o caso do conselheiro tutelar. Então, eu vou poder pagar todos aqueles direitos dele? Posso, certo? Então, eu vou ter uma verba de remuneração, eu posso ter uma verba de gozo de férias anuais, posso ter uma verba, uma rubrica, né, de 1/3 do valor da remuneração mensal. Gratificação natalina, vou pagar em dezembro, beleza, posso pagar também. Só que a grande diferença é o quê? Ele é um contribuinte individual. Então, todas essas rubricas, eu posso até ter rubricas diferentes no meu sistema, tá? Mas todas elas vão fazer base de INSS para contribuinte individual, beleza? Então, no fim das contas, eu vou ter uma base única de INSS, eu não vou ter uma base de INSS 13º, não vou ter uma base de INSS férias, não. Vai ser tudo na mesma base, beleza? Eu vou colocar lá tudo como INSS mensal, imposto de renda também mensal, certo? Vai incidir tudo isso numa única base, beleza? Então, esses tem que tomar cuidado. Eles têm direito? Tem, né, como a gente já viu. Só que a incidência disso é sempre 11% dessa base de INSS, né? Então, vamos ver aqui, ó, desconto de INSS, o desconto é único, eu não vou ter um desconto de INSS 13º, porque não existe 13º, né, para contribuinte individual, né? Eles têm esse direito no ECA, mas a tributação para isso, para contribuinte individual, não existe, né? Então, onde que diz isso? Artigo 21, primeiro da Lei 8212 de 90, certo? Não especifica isso, lógico, né? Tem que somar tudo, mas essa é a prática que a gente tem que aplicar para poder pagar essas coisas. É a mesma coisa para quem já trabalhou na área privada, por exemplo, eu querer pagar um 13º para um prolabore, tá? Que é um sócio, certo? Eu até posso pagar, mas eu vou pagar 2 cotas de prolabore para ele em dezembro. Ou seja, ele só vai duplicar, né, o prolabore dele. Com o conselheiro tutelar é exatamente a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, licença maternidade, pago diretamente pelo INSS. Mesma coisa, auxílio doença. Tá? Ela vai ter direito ao à licença maternidade? Eles vão ter direito ao auxílio doença? Sim, mas isso é direto com o INSS. A gente simplesmente vai afastar, tá? E o INSS que vai tomar conta. Enfim, ele mesmo, né? A conselheira ou o conselheiro vai lá e vai dar entrada, né, no afastamento ou na licença maternidade, vai depender do caso, certo? Então, o órgão não vai fazer, né, a mesma forma que a gente faz com uma servidora normal, né, no regime geral de previdência. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem direito, mas é direto com o INSS. Beleza? E o grande problemaço também, né, com relação ao salário família. Então, infelizmente, pessoal, não tem direito ao salário família, certo? Então, por que não tem direito? Primeiro, não está previsto lá no ECA. Segundo, a Lei 8212 de 90, artigo 65, fala, ó, salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção dos respectivos números de filhos equiparados, conforme blá, 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 tá? Então,
contribuinte individual não está nesse rol, então, infelizmente, não tem direito ao salário família. Certo, pessoal? Então, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Agora temos uma lista de transmissão no WhatsApp, então se quiser participar, né, me chama aqui nesse número que é o meu número do WhatsApp da empresa, né? Me sigam lá também no Instagram, enfim. Então, manda um oi lá para mim e fala, eu, fulano de tal, quero participar da lista de transmissão, que a gente vai mandar, por exemplo, esse vídeo vai ser enviado daqui a pouquinho para a lista de transmissão, né? E depois eu vou colocar nas redes sociais e etc. Ok, pessoal? Então, fico por aqui, um abraço, até a próxima e tchau!